gente, agora vamos dar início à nossa unidade 3 do material de vocês. A unidade 3 faz referência à acessibilidade à escola e adaptação curricular como facilitadora da educação inclusiva. Para isso é importante termos uma noção sobre a acessibilidade. A educação é responsável pela formação de um ser que pensa e age, portanto, que reflete sobre sua realidade, que opera transformações sobre ela. E a garantia da acessibilidade educacional dos alunos vai ser muito importante. Afinal de contas, o aluno que apresenta alguma necessidade educacional especial, ele precisa ter o quê? Um aparato para que ele possa o quê? Ser de fato integrado e incluído no ambiente escolar. E daí a necessidade também de saber diferenciar acesso e acessibilidade. Às vezes o aluno possui o quê? O acesso ao ambiente escolar, porém não existe acessibilidade em relação a outros aspectos. Acessibilidade versus acesso. Além do conceito que diz respeito ao ingresso dos alunos nas instituições educacionais, trazendo a preocupação com a permanência dos mesmos nestes espaços, visando a qualidade e eficácia da sua participação e aprendizagem no contexto educacional. Daí temos que acesso corresponde à ação ou oportunidade de entrar e ou sair, capacidade ou aptidão para conseguir algo relativamente difícil. Já a acessibilidade corresponde à qualidade do que é acessível, do que tem acesso, facilidade, possibilidade na aquisição, na aproximação. A atuação da educação especial na escola visa elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as possíveis barreiras para a plena participação e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais nas instituições. Assim, o ensino deve ser organizado de forma que contemple a todos em suas distintas capacidades. A acessibilidade é a possibilidade de interagir com o ambiente em que vivemos da forma mais independente possível. São necessárias algumas adaptações curriculares para que o aluno com alguma necessidade educacional especial, ele possa o quê? Se adaptar melhor ao meio escolar. Então, as adaptações curriculares são os ajustes e modificações que devem ser feitos nas diferentes instâncias curriculares para responder às necessidades de cada aluno, favorecendo as condições que lhes são necessárias para se efetivar o máximo possível a aprendizagem. É necessário considerar as características individuais dos alunos, as áreas prioritárias a serem apoiadas, os tipos de apoio mais eficientes para responder às necessidades do mesmo, em quais situações o apoio deve ser disponibilizado e como proceder em relação a isso, que profissionais participarão, bem como as funções e responsabilidades que caberão a cada um. O método utilizado para aprendizado por um aluno é único, pode não ser adequado para outro. Diante disso, também é importante saber que às vezes o professor já teve um aluno com uma dada necessidade educacional especial. Isso não quer dizer que o que foi aplicado, o que foi adaptado para esse aluno vai ser adequado para um outro aluno com a mesma necessidade educacional especial, ou seja, cada aluno é único e é necessário que avaliar quais são as adaptações que são adequadas para o mesmo. A escola que pretende ser inclusiva exige dinamicidade curricular, através de adaptações de pequeno e de grandes portes, que possam atender aos seus alunos e suas singularidades. A partir daí, temos que existem dois tipos de adaptações curriculares, as de pequeno porte e as de grande porte. Considerando a diversidade das necessidades educativas especiais que o alunado pode apresentar, precisamos ter em mente que não podemos generalizar as adaptações, mas organizá-las de forma singular. Então, as adaptações de grande porte, como o próprio nome já diz, são as adaptações mais significativas. Dão-se nas seguintes modalidades: organizativas, objetivos de ensino, conteúdo, avaliação, método de ensino, temporalidade. A escola regular precisa promover as modificações que forem necessárias para atender às necessidades de seus alunos, que envolve desde o acesso ao currículo, participação integral, efetiva e bem-sucedida em uma programação tão comum quanto possível,
a consideração e o atendimento de suas peculiaridades e necessidades especiais no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação, do projeto político da escola, do plano de ensino do professor. As adaptações de grande porte dividem-se em adaptações de objetivos, que seria a possibilidade de eliminar objetivos ou de introduzir objetivos específicos complementares e ou alternativos, como forma de favorecer aos alunos com deficiência a convivência regular com seus pares, beneficiando-se das possibilidades educacionais disponíveis, adaptações de conteúdo, as outras formas de adaptações curriculares de grande porte determinadas pelas adaptações dos objetivos já realizados previamente, adaptações do método de ensino e da organização didática, que envolve a adoção de métodos específicos de ensino, as adaptações do sistema de avaliação, que envolve a introdução de critérios específicos de avaliação e a eliminação de critérios gerais, a adaptação de critérios regulares de avaliação e a modificação dos critérios de promoção que devem ser retomados em novo processo de ensinar, não tendo como função principal classificar o melhor ou o pior da sala, adaptações de temporalidade, os ajustes no tempo de permanência do aluno em uma determinada série, ciclo, sem que exista prejuízo quanto à sua idade e série. As adaptações de pequeno porte são aquelas menos significativas e que envolvem uma mudança da postura do professor, ou seja, o professor ele vai ser o que? Mais importante nas adaptações de pequeno porte. E elas se referem às ações sob a responsabilidade do professor nos componentes curriculares desenvolvidos em sala de aula, sem que para isso necessitem de decisões ou autorização de instâncias superiores, enquanto tal procedimento fizer parte de sua área de competência. Elas se dividem em adaptações de objetivos, se referem a ajustes que o professor deve fazer nos objetivos pedagógicos que constam no seu plano de ensino, de forma a adequá-los às características e condições dos alunos com necessidades educacionais especiais. Adaptações de conteúdo. Os tipos de adaptações de conteúdo podem ser priorização de tipos de conteúdos, priorização de áreas ou unidades de conteúdos, reformulação da sequência ou ainda eliminação de conteúdos secundários acompanhando as adaptações propostas para os objetivos educacionais. As adaptações do método de ensino da organização didática procuram as estratégias que melhor respondam às características individuais de cada aluno, fazendo parte do ato de ensinar. As adaptações do sistema de avaliação são necessárias para atender às necessidades especiais dos alunos, adaptações no processo de avaliação, modificando técnicas ou os instrumentos utilizados. E as adaptações de temporalidade, o professor pode organizar o tempo das atividades dependendo da necessidade especial de cada aluno. Diante disso, a educação inclusiva na prática escolar implica uma nova postura da escola comum que deverá propor no currículo, na metodologia, na avaliação, ações que verdadeiramente favoreçam a integração social. É um passo importante no sentido de modificar atitudes preconceituosas e discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva, fazendo com que a diferença entre as pessoas não se transforme em desigualdade. E também é importante que essa convivência seja uma forma de enriquecer, tanto a nível de relacionamentos, como também a nível de aprendizagem, porque tanto o aluno que não apresenta uma necessidade especial educacional, ele vai aprender, assim como aquele aluno que já apresenta uma necessidade educacional especial. Então, os principais princípios para alcançar a inclusão escolar. Primeiro, acesso para todos os alunos, independente de ter ou não alguma necessidade educacional especial. Segundo, aceitação dos pontos fortes e desafiadores dos alunos, assim como a diversidade. Terceiro, práticas reflexivas e instruções diferenciadas. Ou seja, é importante que o professor tenha sempre o cuidado de refletir sobre a sua prática educacional, saber se de fato está conseguindo alcançar os objetivos propostos ou não.
Quarto, noções de comunidade e colaboração. Então, uma escola pode ser considerada inclusiva quando acolhe, aprecia e celebra o valor de todos os alunos receberem uma educação de mais qualidade. E nisso a gente vai observar também o que? Críticas em relação à prática pedagógica tradicional, que é baseada apenas na transmissão de conhecimento e se torna ineficaz para ensinar grande parte dos alunos devido todos apresentarem características físicas, comportamentais e emocionais próprias, sendo que devido à existência dessas, uma prática de ensino voltada para um conjunto homogêneo de alunos não alcança êxito. A prática do professor deve ser baseada nas necessidades, nas potencialidades e nos interesses do aluno. Ou seja, há necessidade na mudança da postura do professor. Até então, o professor, com a prática tradicional, ele apenas se preocupava com o conteúdo, em transmitir um conteúdo. Hoje, é necessário que o professor tenha preocupação em como transmitir esse conteúdo, até que ponto esse conteúdo ele vai ser significativo ou não para o seu aluno. Então, o planejamento de atividades é importante porque possibilita a manifestação da aprendizagem, talentos e diferenças e não a simples acumulação de conteúdo e nas quais os alunos ficam isolados. As salas de aula inclusivas são aquelas que promovem a aceitação e igualdade, que valorizam a capacidade que todos os indivíduos possuem para aprender e contribuir com a sociedade. A inclusão escolar requer educadores dispostos a examinar suas atitudes e diferenciar sua forma de ensinar, avaliar e manejar a sala de aula, de modo a acomodar as necessidades dos alunos e garantir, além dos progressos acadêmicos, uma experiência escolar significativa. Os professores devem refletir continuamente e de modo crítico sobre seus valores e crenças, assim como reavaliar suas práticas para assegurar a participação e desenvolvimento de todos os alunos. E, além disso, temos que no processo de inclusão, a importância da parceria entre a escola e a família, de tal forma que essas duas instituições precisam caminhar juntas, não achar apenas que é de responsabilidade da escola ou achar que a participação tem que ser apenas da família, mas à medida que as duas instituições buscam alcançar os mesmos objetivos, com certeza o aluno tem muito mais a ganhar. Então, a inclusão escolar só pode ser efetivada com o esforço e envolvimento de professores, dos demais profissionais envolvidos com a educação do aluno, dos próprios alunos, dos familiares e da comunidade. Outro aspecto importante é o currículo. É o projeto que determina os objetivos da educação escolar e sugere um plano de ação adequado para a execução desses objetivos. Então, supõe selecionar tudo aquilo que é possível ensinar em um determinado espaço educativo. Além disso, o currículo vai especificar como, quando e o que ensinar, como e quando avaliar. Então, uma escola consegue organizar um currículo inclusivo quando reconhece a complexidade das relações humanas, professor-aluno, a amplitude e os limites de seus objetivos e ações, entende o ambiente escolar como um espaço relacional que estabelece laços que contribuem para a formação de uma identidade individual e social. E o professor organiza e pratica o currículo enquanto constrói e reconstrói suas concepções, percepções e escolhas, e assim também o faz o aluno enquanto aprende. A partir daí temos duas visões de currículo, a visão tradicional e a visão crítica. A visão tradicional ela é pautada em procedimentos, técnicas e métodos preocupados com a transmissão de conhecimento e sistematizados e com a sua fixação por meio de atividades meramente mecânicas por parte do professor e do aluno. Os conteúdos são selecionados de forma crítica, sem uma contextualização com a realidade e, na maioria das vezes, desprovidos de sentido para os alunos, concebidos como mero receptores do conhecimento. Neste, o conteúdo está submetido a um método reduzido a técnicas, recursos e procedimentos didáticos. Já a visão crítica
é compreendida na sua amplitude cultural e histórica, em que alunos e professores são sujeitos interativos, orientados por princípios e metas intencionalmente voltadas para a dialética do saber. As relações entre conteúdo e método constituem uma unidade de entrelaçamento da função educativa e da participação social. Nisso, a gente observa que os parâmetros curriculares nacionais contribuem de forma determinante para a agilidade de adaptações, possibilitando que a inclusão ocorra de fato na aprendizagem e não somente na socialização. Então, conhecer o aluno e o professor, suas características pessoais e o campo de relações sociais nas quais está envolvido permitem-nos redimensionar as ideias ainda vigentes sobre o diferente, visto que é na diversidade das relações que nos constituímos como sujeitos de um determinado tempo, de uma dada cultura, ou seja, que construímos nossas possibilidades de ser, fazer e aprender sobre nós e sobre o mundo. A metodologia inclusiva também é importante ser diferenciada, né? Então, metodologia de ensino é a aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o professor, na perspectiva da educação inclusiva, deve criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno com necessidades especiais na sala de aula, favorecer os melhores níveis de comunicação e interação do aluno com as pessoas que convivem na comunidade escolar, favorecer a participação do aluno nas atividades escolares, atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos necessários, adaptar materiais de uso comum em sala de aula, adotar sistemas alternativos de comunicação para os alunos impedidos de comunicação oral, tanto no processo de ensino-aprendizagem como no processo de avaliação, favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade, menos-valia ou fracasso. A avaliação sobre o olhar inclusivo. Todo processo avaliativo tem por intenção observar o aprendiz, analisar e compreender suas estratégias de aprendizagem e tomar decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo. Temos que a avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais deve ser organizada com base nas áreas, conteúdos e objetivos nas quais foram feitas as adaptações curriculares. Portanto, a avaliação é um processo individual e ele envolve o quê? Um processo e não apenas um fim. E ela deve acontecer de uma forma inicial e também continuada. Corresponde quando o aluno com necessidades educativas especiais ingressa em uma escola ou se depara com um novo professor, e há necessidade de preocupar-se com o diagnóstico, sua complexidade e se tem avaliação diagnóstica completa. O professor deve entender o que a criança tem e se fundamentar teoricamente, ou seja, é necessário uma avaliação inicial por parte do educador e isso implica conhecer o aluno enquanto sujeito e não sua patologia. Deve construir um vínculo com o aluno e sua família para facilitar o processo de mediação da aprendizagem. E assim, nessa parceria entre escola e família, à medida que você, como educador, busca conhecer um pouquinho mais do seu aluno, busca saber da família, quais são os ganhos que a criança já teve, com certeza o sucesso vai acontecer de uma forma mais natural. Mas à medida que o professor não busca a família não busca a escola para comunicar quais são o que já observa de ganhos em relação ao aluno, pode causar o que? Um entrave no processo educacional. Então, essa parceria família e escola é de extrema importância. A avaliação continuada corresponde a avaliar os produtos por meio dos processos. Precisamos saber em que lugar há facilidades e dificuldades, o que direcionará as modificações necessárias. Então, a avaliação ela vai o quê? Ter o processo inicial e vai ter o quê? A sua continuação no decorrer do tempo. E cabe ao professor ir o quê? Conhecendo mais o seu aluno e percebendo suas potencialidades e saber que o seu aluno hoje, em relação a como ele ingressou o ano letivo, ele teve que alguns ganhos. Saber bem que a partir daí ele pode traçar o quê? Novos objetivos e buscar focar em alcançá-los.
E isso daí é que vai fazer com que o aluno realmente tenha um certo diferencial em relação à sua aprendizagem, porque ele não vai terminar o semestre letivo da mesma forma que ele chegou. Ele vai o quê? Ter alguma aprendizagem. Lógico que no próprio ritmo dele, com base em suas particularidades, certo? Então agora finalizamos o que é a nossa segunda aula.